Graça e paz, igreja. Bom dia a todos. Louvado seja o nosso Deus pela oportunidade maravilhosa que nós temos de cultuarmos o nosso Deus no dia santo do Senhor. Hoje nós finalizaremos o capítulo 15 de João, conforme nós temos feito exposições sequenciais. E o título do nosso sermão nesta manhã é Odiados pelo Mundo. Nós vamos considerar o capítulo 15, os versículos 18 a 27. O assunto que vamos tratar: o mundo nos odeia porque pertencemos a Cristo. Ok? Geralmente, quando nós pensamos na expressão ódio, tendemos a nos posicionar contrário a esta palavra. E nós sabemos que o que traz sentido às palavras não são os seus significados, mas sim o contexto em que as palavras estão inseridas. Então, nós vamos perceber isso através dessa exposição. Eu queria tratar a respeito da definição da palavra ódio e empregar algumas vezes em que a palavra deve ser aplicada até mesmo por nós cristãos. Nós também devemos odiar. É estranho ouvir isso, mas nós também precisamos, em certos momentos, odiar. Para que, quando nós chegarmos ao entendimento do sentido desse texto, nós teremos uma ampla visão do contexto da palavrinha ódio. Ok? Então, ódio é uma forte aversão, desprezo ou uma certa indiferença por alguma pessoa. O ódio ele pode ser fruto de emocionalismo ou da vontade humana. Ok? Agora, os filhos de Deus devem odiar o que Deus odeia. Ok? Em Isaías, capítulo 61, no versículo 8, a parte A do versículo diz o seguinte: porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. E ele conclui: dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Note, nós estamos submissos a um Deus que é totalmente justo. Ele é justiça. Ele é um Deus que odeia a injustiça, portanto, a iniquidade. Deus odeia o pecado. Logo, o cristão não deve ser amigo do pecado. O cristão deve odiar o pecado. Veja outro exemplo. Em Romanos 9, no versículo 13, diz o seguinte: como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Se os irmãos pegarem algumas versões bem antigas, a palavra não é aborreci de Esaú, mas sim odiei a Esaú. Ok? Então, me parece que os novos tradutores utilizaram um certo eufemismo aqui, não é verdade? Então, o ódio, ele tem uma perspectiva relativa, que não necessariamente é o oposto do amor. Por quê? Nós precisamos levar em consideração quem Deus é.
Deus é os seus atributos. Deus é amor, não é verdade? Então, necessariamente, esse Deus ama. Então, quando nós olhamos para um texto como esse aqui, de Romanos 9:13, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú, porém odiei a Esaú, não está dizendo que Deus não teve nenhum tipo de amor para com Esaú. Mas significa que o amor seletivo de Deus estava sob Jacó, a qual ele iria cumprir as suas promessas, que foi feita com Abraão, depois para Isaac e agora em Jacó, que seria Israel, e dali vem as 12 tribos. E fazendo uma aplicação ainda mais teológica, mais robusta, todos aqueles que têm uma fé em Cristo também são Israel, o Israel de Deus, o verdadeiro Israel de Deus. Então essa ideia de odiar a Esaú, não é que Deus tinha aversão por Esaú, que ele não podia suportar Esaú. É que a forma como ele amou Jacó é diferente da forma como ele amou Esaú. Note, ainda nesse exemplo, eu quero expandir um pouquinho mais. Lucas 14:26 diz o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrece, ó, de novo a palavrinha não aborrece, a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ora, se nós fôssemos traduzir aqui, se alguém vem a mim e não odiar, quer dizer então que nós teremos que odiar os nossos pais, nossas mães, nossas esposas, por conta da incredulidade deles? A ideia aqui, qual é o contexto maior? É que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Então, ainda que nós tenhamos em nossos lares pessoas inimigas da cruz de Cristo, essas pessoas, em nenhuma circunstância, devem nos afastar do amor de Deus. Antes nós nos submetemos a Cristo do que aos homens. Não é verdade? O que eu estou demonstrando na nossa introdução? Nós devemos amar os nossos inimigos, mas odiar os pecados deles. É diferente. Como eu amo um inimigo? Quando eu não tenho a mesma atitude que ele tem para com as pessoas. Então, se o meu inimigo me odeia, não gosta de mim, eu não vou retribuir da mesma forma. Pelo contrário, eu agirei com amor e misericórdia, mas também com justiça. Ao ponto de, se ele cometer algum crime por me odiar, ele tem que ser responsabilidade pelo seu crime. Agora, eu não devo ficar carregando isso no meu coração. Percebe? Então, a ideia de você amar o seu próximo, ela não significa uma passividade. Enfim. Agora, os maus, as pessoas más, que vivem sob o poder de Satanás, essas pessoas odeiam o Senhor Jesus Cristo, odeiam seus seguidores, odeiam as obras de Cristo e odeiam a justiça. Por isso eles agem com injustiça. Se nós retornarmos lá no capítulo 8, no versículo 44, Jesus ele diz assim para os judeus e fariseus ali: vós sois filhos do diabo. O pai de vocês é a mentira. Ele é o pai da mentira. Por isso que vocês vivem na mentira. Então, a ideia de por que nós somos odiados pelo mundo está dentro desse contexto, daquelas pessoas que são contrárias
ao Evangelho de Cristo, à palavra de Cristo, aos seguidores de Cristo. Ok? Então, nós dividimos este sermão em 3 partes principais. Então, dos versículos 18 ao 20, nós vamos entender que o mundo nos odeia porque somos escolhidos. Na segunda parte, dos versículos 21 a 25, o mundo nos odeia por causa de Cristo. E na terceira e última parte, nos versículos 26 e 27, o mundo nos odeia porque somos testemunhas de Cristo. Ok? Então a palavrinha-chave para que os papais venham trabalhar com os pequenos durante a semana, como eu já defini a palavra ódio, então os papais vão ter a incumbência de explicar para os pequenos o que significa a palavra odiar. E nós vimos que tem 2 perspectivas aqui, né? Nem sempre odiar vai ser ruim. Se eles odiaram o pecado, glória a Deus por isso, não é verdade? Nossa afirmação teológica: ser um discípulo de Cristo é ser alvo do ódio de um mundo caído no pecado. Ser um discípulo de Cristo é ser alvo do ódio de um mundo caído no pecado. Vamos ler o texto. João 15, do 18 ao 27. Se o mundo vos odeia, sabeis que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. No nosso boletim, os irmãos vão ter aí na página inicial de onde ele tirou isso. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Vamos ao nosso Deus em oração. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pelo Filho e nos alegramos pela presença do teu Santo Espírito, o Espírito da verdade. Que nesta manhã nós sejamos agraciados pela exposição da tua palavra e aplicarmos tudo aquilo que aprendemos nesta manhã ao longo desta próxima semana, na verdade, nessa semana que inicia a partir de hoje. Que o seu nome venha a ser glorificado e exaltado pelos méritos de Cristo, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só encher aqui a minha botija. Bom, quero que os irmãos se atentem, porque nós dividimos em 3 partes principais, tendo ali os tópicos que nós separamos. Cada tópico desse terão os seus subpontos. Então, de uma forma bem didática, eu quero ler todos esses subpontos para que depois nós vamos fazendo as aplicações necessárias. O mundo nos odeia porque somos escolhidos. Somos escolhidos por Cristo. Somos escolhidos por Cristo para não sermos deste mundo. E não somos deste mundo, por isso nós não
nos submetemos ao Senhor deste mundo. Ok? Então são 3 subpontos conectados um com o outro. Então, o mundo nos odeia porque somos escolhidos. E somos escolhidos por Cristo. Vejam o versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Olha, depois de Cristo ter enfatizado a unidade, o amor e a amizade, ele passa a tratar agora em relação ao ódio do mundo. Jesus, ele admoestou os seus discípulos que permanecesse nele, como nós tratamos nos sermões passados. E amassem uns aos outros. E note que Deus tem falado bastante a respeito de amar o próximo, né? Ele exorta os discípulos, a partir de agora, a darem testemunho ao mundo. E esse testemunho deve ser em resposta dos discípulos ao ódio que eles receberiam de todas as partes do mundo. Porque esse discurso aqui de Jesus é o que antecede a sua crucificação. Ok? Então, eles já sabiam, por exemplo, de que eles seriam odiados, porque já foi dado evidência sobre isso, e daqui a pouco eu vou mostrar. Mas também Jesus já está preparando eles, porque as perseguições iriam ainda aumentar. E nós vamos perceber que não o contexto imediato, Jesus está aplicando aqui aos 11. Mas isso tem uma extensão para nós. Na história da igreja, sempre nós fomos perseguidos. E nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. Agora, de onde que vem essa ideia de que os seguidores do mestre também seriam perseguidos e odiados? Em vista do tipo de aliança, seja ela uma aliança militar, uma aliança política, a amizade com uma pessoa também implica em acumular inimigos. Tem até aquela frase, né? O inimigo do meu amigo também é meu inimigo, não é assim? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Perdão. Então, muitas vezes, nós nos associamos com algumas pessoas que trazem consigo inimizades de outras pessoas. Por isso que, pelo menos aqui os mais experientes, né? O que nossos pais diziam para nós? Cuidado com quem você anda. Porque se você andar com a turma errada, principalmente eu, meu pai, filho de militar. Então, linha dura ali com nós, toma cuidado com quem você anda. Se você for preso, eu não vou te visitar, não. Era bem assim. E nem vou te ajudar em nada lá dentro. Graças a Deus eu nunca fui. Então, aqui está ocorrendo uma inversão de valores. Porque os valores do mundo são valores de um mundo caído no pecado. E nós temos Jesus, que nunca pecou, que ama a justiça, mas que é odiado por este mundo caído. Então, todos aqueles que são discípulos de Cristo estariam sujeitos a passar por este ódio e perseguição que o mundo oferece. Ok? Os judeus acreditavam que os gentios odiavam Israel. E por quê? Pelo fato de eles serem a nação escolhida por Deus. Então, aqui, talvez
trouxe até um espanto para os discípulos que ainda tinham uma cultura judaica. Porque seria uma ofensa os judeus serem incluídos na categoria de mundo. Certo? Então, se o mundo vos odeia, note aqui, esse ódio ele tem uma procedência. Então esse ódio procede do mundo. O reino maligno, a sociedade dos homens perversos, que se posicionaram e se posicionam contra Cristo e o seu reino. Agora, sabe por que os discípulos já tinham uma certa referência desse ódio do mundo? Retornem comigo lá em João 9, no versículo 22. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Note, eles já tinham isso em mente. Então eles já tinham uma certa consciência da forma como o mundo, como os judeus enxergavam os discípulos de Cristo. E ele continua: sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Aqui significa o seguinte: não se esqueçam que estão em excelente companhia. A ideia que Jesus está dizendo aqui não é aquele sentido de, por exemplo, olha, aguenta firme aí, viu? Porque eles odiaram vocês, eles vão odiar vocês, mas eles me odiaram primeiro, então fica tudo tranquilo. A ideia não é essa. A ideia é que Jesus está dizendo assim, olha, eles vão odiar vocês, mas eles antes odiaram a mim. Sobretudo, eu sou maior que tudo aquilo que existe. Vocês estão em boas companhias. Porque o que Jesus havia dito anteriormente? Enviarei outro semelhante a mim. Ou virá o outro consolador. A ideia do segundo paracleto. Então, o Espírito Santo é aquele que nos fortalece, que nos capacita. Ele está sendo enviado para que nós não sejamos aqui em semelhança aos órfãos. O Espírito testifica a obra do Pai e do Filho. Então não se esqueçam que vocês estão em excelente companhia. O fato do mundo nos odiar significa que nós pertencemos a Cristo, que nos escolheu. Por isso que o mundo nos odeia, porque somos escolhidos. Isso significa que aquilo que Cristo experimenta, nós também experimentaremos. Ou estamos experimentando, não é verdade? Porque Cristo experimentou a perseguição, o ódio. Isso a igreja sempre experimentou e vai experimentar até a consumação dos séculos. Entretanto, após a união hipostática, as duas naturezas do nosso Redentor, ele assumiu a natureza humana. E ele também experimentou a eternidade, agora com um corpo glorificado. E o que nos consola é saber que mesmo em meio aos tormentos, ao ódio desse mundo, às perseguições físicas e morais, é saber que nós também vamos experimentar a eternidade com o nosso Redentor, que nos escolheu antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos por Ele comprados pelo teu sangue precioso. Experimentaremos também a eternidade, juntamente com o nosso Cristo Jesus.
E nós somos escolhidos por Cristo para não sermos deste mundo. No versículo 19, acompanhem comigo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. A ideia aqui é o seguinte: se vós fosseis do mundo, se nós fôssemos como o mundo em seu interior e caráter, o mundo teria afeições por nós. Ok? Aqui, no interior deste mundo, o que nós observamos é pecado. O caráter das pessoas que vivem fora de Cristo é contaminado pelo pecado. O que não significa que você não vai encontrar um ateu, por exemplo, de boa índole. O ponto não é esse. O ponto é que qualquer ação de qualquer pessoa que esteja fora de Cristo está contaminado pelo pecado. Ela nunca terá a finalidade de glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Em hipótese alguma. Porque quem está fora de Cristo é inimigo de Cristo. É simples assim. Não tem uma terceira via. Então, se nós fôssemos do mundo, o mundo iria tratar nós como ele sempre nos tratou quando nós éramos ímpios. Eu sempre tive muitos amigos, né? Como eu já havia dito. Minha casa vivia cheia de amigos. Hoje eles não vêm mais me visitar. Por que será? Que se vier vai ouvir o evangelho, meu irmão. Então, nós não nutrimos de afeições do mundo. Você está no seu trabalho, na hora do almoço, aí você se reúne lá com os amigos, só sai promiscuidade, perversidade, malignidade. Principalmente na segunda-feira, que eles estão contando as experiências que eles tiveram no sábado e no domingo. Muitas vezes experiências seguidas de adultério, consumo de entorpecentes, de alcoolismo. E se você, como um cristão, se posicionar contra essas coisas, você é o chato, o retrógrado. Ah, não vamos se juntar com o Elcio, não. Vamos se juntar com o Jussier, não. É assim. Eles são muito chatos, são muito quadrados. Por que essas coisas acontecem? Porque é a forma como eles entendem a cosmovisão deste mundo. Eles estão seguindo o curso natural deste mundo. Ou seja, o mundo escravizado pelo pecado. Por isso que eles odeiam a verdade. Eles vivem numa felicidade mentirosa, uma alegria mentirosa, uma satisfação mentirosa. O pai deles é o diabo, o pai da mentira. A parte B deste versículo 19 diz o seguinte: o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Note, a ideia aqui é que o Senhor nos tirou do mundo das trevas. Então, o seu contexto imediato está se referindo aos 11 discípulos. Mas nós não podemos empregar isso somente aos discípulos, aos 11 ali. Porque se o contexto fosse o seguinte: vocês não fazem parte do mundo porque nós vamos agora para a eternidade. Então os discípulos estariam na eternidade, o contexto seria imediato, porque nós estamos aqui agora, né? Mas como a ideia é de tirar as pessoas do mundo para viver sob a palavra de Cristo, o contexto ele se torna para nós também. Então aqui não se refere à eternidade, sim no tempo. Nós fomos tirados do mundo estando nesse mundo ainda. O que se passou no tempo era baseado no ato que passou na eternidade. Deixa eu explicar um pouquinho.
A ideia, meus queridos, é que na eternidade, Deus já havia separado o seu povo exclusivo. E no tempo, Ele nos tira da escravidão do pecado para vivermos uma vida intensamente com Ele. E quando acontece esse movimento de nós sairmos das trevas para irmos para a luz, luz e trevas não comungam. Percebe? Então, seria muito estranho se nós tivéssemos constantemente a afetividade do mundo para com nós. Se as pessoas que estão em trevas, elas não observam absolutamente nada de diferença em você, alguma coisa está errada. Estava conversando com o Matheus antes da IBD. A ideia aqui não é de que você tem que ser uma pessoa irritante para quem é ímpio. Que em nenhum momento as pessoas vão querer estar do seu lado. Mas a ideia é de que as pessoas enxergam a diferença em você. Que você não compactua com o pecado. Você não fica de risadinha quando alguém vem e fala que traiu a esposa ou traiu o marido. Isso não é alegre. Isso não é felicidade. Quando a pessoa fica falando que se embriagou, isso não é motivo de você ficar. Que legal. Que é isso? Nós devemos nos entristecermos com o pecado. Sabe por quê? Porque a eleição nos torna diferentes do mundo. Vejam, como havia dito na semana passada, nós não fomos eleitos para ficarmos debatendo na internet. Ok? Nós somos eleitos para amar o nosso Senhor Jesus Cristo. A razão da eleição é o amor a Cristo. Essa é a razão da eleição. É para isso. Agora, nós precisamos levar em consideração que também nós não fomos eleitos porque somos calvinistas. E aí você fala assim, tá vendo? O mundo está me odiando. Por quê? Porque você está lá querendo calvinizar todo mundo. Isso não é o sentido da eleição também. Ser calvinista é consequência de uma vida cristã. Nós somos eleitos por amor a Cristo. Nós somos eleitos. A razão pela qual o mundo nos odeia não é porque nós somos calvinistas. A razão pela qual o mundo nos odeia é porque nós somos discípulos de Cristo. Não é somente porque Cristo, na sua soberania, Ele age na nossa salvação, na soteriologia, mas é que Cristo age soberanamente em tudo na nossa vida. A nossa vida é governada por Cristo. Por isso que nós somos eleitos. O mundo odeia os eleitos, porque os eleitos foram eleitos para serem semelhantes a Cristo. Por isso que o mundo nos odeia, porque nós somos escolhidos por Cristo para não sermos deste mundo, porque vivemos uma vida intensamente para Cristo. E pelo fato de nós não sermos deste mundo, nós também não se submetemos ao Senhor deste mundo. Acompanhe comigo o versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Um servo não é maior do que o seu senhor. Portanto, ele não deve se considerar isento da obrigação de prestar serviço no espírito de humildade. Uma vez que Cristo labutou
quando estava encarnado e ainda labuta agora também no seu estado de glória, porque tudo aquilo que nós enxergamos, até mesmo aquilo que nós nem enxergamos, está no controle da providência de Deus, e é Cristo a razão dessa providência. Ok? Então, uma vez que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pregou o Evangelho, ele amou os seus inimigos, nós também temos que pregar o Evangelho. Nós também temos que amar. Uma vez que o servo não é maior que o seu Senhor, se ele se assemelha a Cristo, inevitavelmente, ele não deve pensar que ele estará isento ou imune de perseguições. E é sempre bom nós reforçarmos, não é verdade? Perseguição não é como lá na Eritreia, no Iêmen, na Venezuela, na Coreia do Norte. Não é esse tipo de perseguição necessariamente que nós lidamos aqui no Brasil. Na verdade, nós nem lidamos com isso aqui, né? Mas é uma perseguição moral. São pessoas que odeiam a lei de Cristo e constantemente agem o contrário. E às vezes essas pessoas estão até no seu trabalho influenciando você a pecar contra Deus. Isso é um tipo de perseguição também. Então, nós não devemos nos submetermos ao Senhor deste mundo. Pessoas que vivem na prática do pecado não devem ser pessoas de exemplos para nós. Sabe o que acontece? Às vezes, o pastor Leonardo estava ministrando a aula da IBD, falando sobre o amor, sobre o relacionamento, sobre como o marido se porta com a esposa, etc. E às vezes o marido ele briga com a esposa, ou ao contrário, e aí o marido ele vai se aconselhar com os ímpios. Como assim? O que o ímpio tem para te ensinar? Sobre o casamento? E às vezes o cara até é divorciado. E ele vai lá se aconselhar ainda. Queridos, nós somos odiados porque somos escolhidos por Cristo, para não sermos deste mundo e também não se submetemos ao Senhor deste mundo. Nós nos submetemos ao Rei de toda a terra, ao Rei do cosmos, ao Rei eterno, imutável, real, ao Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar o que você necessita para reconciliação com a sua esposa, com o seu marido, é na palavra. É no Evangelho de Cristo. É com homens piedosos, homens que amam a Deus, mulheres que amam a Deus. Inimigos de Deus só vão te estimular o pecado e nada mais. E ele conclui no versículo 20: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Aqui a ideia não é de guardar o que os discípulos iriam dizer ou o que o André vai dizer. Aqui a ideia é de que, em nome de Cristo, de acordo com os ensinamentos de Cristo, aqueles que estão no mundo, mas que são eleitos do Senhor, eles vão ouvir a mensagem. Eles vão guardar. Porque eles foram escolhidos para isso. Amém? Vamos para a segunda parte da nossa exposição. O mundo nos odeia por causa de Cristo. Note agora os subpontos conectados. O mundo nos odeia por causa de Cristo, o Filho de quem eles não conhecem, que fez deles indesculpáveis,
que nos revela o Pai e o ódio deles a Deus, e que foi apontado no Salmo 69, versículo 4. Ok? Então, o mundo nos odeia por causa de Cristo, o Filho de quem eles não conhecem. Versículo 21. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Quem enviou o Filho? O Pai. O mundo nos odeia por causa de Cristo, o Filho de quem eles não conhecem. Eles odeiam a Cristo porque eles não conhecem o Pai. Ainda que eles afirmam isso. Os judeus gostam de ostentar que eles estão ali adorando ao Pai, quando na verdade não estão. Quando Israel mantinha a sua aliança com Deus, dizia-se que ele conhecia a Deus, mas quando desobedecia ao Senhor, Israel não o conhecia. Então note, no versículo 21, ele diz, na primeira palavrinha, ó, tudo isto o quê? Tudo isto o quê? Tudo aquilo que foi dito anteriormente, tudo isto, eles irão odiá-los, no versículo 18, não lhes terão afeição, por implicação no versículo 19, e os perseguirão, no versículo 20. Tudo isto. Eles vão fazer isso por causa do nome de Cristo. Então, o mundo nos odeia por causa de Cristo. Cristo é o Filho de quem eles não conhecem. Uma vez que eles odeiam a Cristo, eles demonstram incredulidade para com o Pai. O nome de Cristo é a revelação de Deus. É o Evangelho centrado na pessoa de Cristo. Então, esse nome de Cristo está aqui. Está em nós. A obra de Cristo está sendo aplicada no povo escolhido de Deus. Por isso, o inimigo odeia esse nome e persegue os seguidores de Cristo. Sempre que houver o Cristo genuíno, verdadeiro, revelado nas Sagradas Escrituras, sendo anunciado, haverá então perseguição e ódio em detrimento ao mundo. Ok? Então, o mundo nos odeia por causa de Cristo, Filho de quem eles não conhecem, e que fez deles indesculpáveis. Veja o versículo 22. Se eu não viera, neles houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. A falta de conhecimento de quem Cristo é, tornam eles indesculpáveis. Olha, no primeiro capítulo de João, primeirão, versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Note? Aí agora, em Romanos, capítulo 1, nos versículos 18 ao 25, diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens a imundícias pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si.
pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então note, Cristo, o simples fato da existência de Cristo, porque ele existe em si mesmo. Ele não veio a existir, ele existe de si mesmo. Ele é eternamente gerado do Pai. Por ele todas as coisas foram criadas. O fato de Cristo ser quem ele é, torna todas as pessoas indesculpáveis. A vida de Cristo na terra e seus ensinamentos torna todas as pessoas que estão fora dele indesculpáveis. Ninguém vai poder chegar naquele grande dia e dizer, olha, eu não conheci o Senhor. Ninguém. Em lugar nenhum do mundo. Mesmo que o Evangelho não chegou lá. São indesculpáveis. Então, porque ele veio, porque ele falou, significa que agora todos eles têm pecado. Então, aquela ideia, não tem outro nome a chamar isso, eu vou falar pelo nome que eu acho que é mesmo. Aquela ideia ateísta de algumas pessoas que falam, e aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho, mas que foram umas pessoas boas e foram salvas. Não acontece isso. Ou seja, é como se nós estivéssemos afirmando que a salvação fosse pela ignorância. Ou seja, é melhor nem pregar o Evangelho, porque se eu pregar o Evangelho, essa pessoa vai saber quem é Cristo. E se ela rejeitar, ela vai ser condenada. É melhor que ela nem sabe quem é Cristo, então ela vai ser salva. Olha que absurdo! Tem argumento mais ateu do que isso? Então, queridos, o mundo nos odeia por causa de Cristo. Cristo é o Filho de quem o mundo não conhece, assim como os judeus aqui. Eles odiavam a Cristo porque eles não conheciam a Deus, Pai. Cristo fez com que todas as pessoas tornassem-se indesculpáveis diante do tribunal. E o mundo nos odeia por causa de Cristo. Porque é Cristo que nos revela o Pai e o ódio deles a Deus. Quando Cristo se revela e as pessoas odeiam a Cristo, o movimento que elas estão fazendo é odiando Deus na sua plena revelação, ou seja, o Deus trinitário. Elas odeiam o Pai, odeiam o Filho, odeiam o Espírito. Se você odiar qualquer uma das pessoas da Trindade, você vai odiar o Deus verdadeiro. Que nós não podemos fazer essa divisão. Eu vou odiar o Filho, mas vou ficar só com o Pai. Isso não existe. Isso é heresia. Quem ama o Pai, ama o Filho. Quem ama o Filho, ama o Espírito. Quem ama o Espírito, ama o Filho. Quem ama o Filho, ama o Pai. É assim. Então, veja os versículos 23 e 24. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Ok? Quanto maior o conhecimento, significa maior responsabilidade. A revelação de Cristo como Deus encarnado aumenta a responsabilidade de todo aquele que age contra a sua vontade. Ou seja, tendo conhecimento de quem Cristo é, vai fazer com que nós sejamos mais responsáveis pelas nossas ações. Então, uma vez que nós negamos o Filho, também estamos negando o Pai. Os judeus acreditavam que amavam o Pai, mas eles odiavam o Filho. Agora, o Pai e o Filho é um em essência. Negar um é odiar o outro. Percebe?
Por isso que nós não temos comunhão com seitas heréticas. Nós não temos comunhão com Voz da Verdade, por exemplo. Nós não temos comunhão com Testemunhos de Jeová. Porque eles negam a Deus. E várias outras seitas, né? Eu não vou sair falando todas aqui, porque se eu vou, não vou passar a manhã inteira falando só de seita. Os milagres de Cristo evidenciava quem ele era. Então isso servia de acúmulo na condenação dos judeus. Quanto mais Jesus evidenciava que ele era Deus, mais os judeus estavam sendo condenados. Eles chegaram a dizer que Jesus expulsava demônios por um espírito de Beelzebu. Olha o absurdo disso. Alguém que fazia tal afirmação era alguém que jamais conheceu quem Deus é. Então, eu não me importo se uma pessoa pode ser religiosa, é uma boa pessoa, ela é religiosa, está errada, não importa, ela é inimiga de Deus. Ela pode ser uma boa pessoa no inferno. Recentemente eu vou citar o nome da denominação, vai fazer o quê? A pessoa chegou para mim e falou o seguinte, só que lá na congregação cristã, você não vê pastores roubando as ovelhas. Pode ser. Então eles são sectários honestos. São honestos, mas são sectários. Vai mudar. Entende? Então não é pelas obras. Não adianta você por dizer que você acredita em Deus, mas age como um ateu funcional em relação a Cristo, que você será salvo. Vai ter muitas pessoas honestas no inferno. Muitas instituições de caridade no inferno. Porque simplesmente desconhecem a Deus. E o fato delas desconhecerem a Deus não significa que elas que elas estão isentas disso. Porque todas as pessoas, como nós trabalhamos agora, são indesculpáveis. Então, o mundo nos odeia por causa de Cristo, Filho de quem eles não conhecem, que fez deles indesculpáveis, que nos revela o Pai e o ódio deles a Deus, e que foi apontado no Salmo 69, versículo 4. Olha o versículo 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. No boletim, na página inicial, está aí. Salmo 69, versículo 4. São mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Salmo 35 também vai tratar sobre isso, tá? Mas eu separei aqui o Salmo 69. Jesus cita o lamento do justo sofredor. Então, assim como o Salmo de número 35, está sendo refletido a tipologia davídica. Ou seja, o Davi como um tipo de Cristo. Este salmo apresenta a pessoa do justo sofredor, que é zeloso para com Deus, mas é perseguido pelos seus inimigos do Senhor em virtude desse zelo, né? Então, a vista iminente da morte de Cristo na cruz evoca o tipo do justo sofredor, alguém que sem razões está sendo perseguido e odiado.
Note esse paralelo aqui, ó, no versículo 25, né? Primeiro, há grande número de inimigos do sofredor. Então, eram muitas pessoas que estavam ali se levantando contra o rei Davi. Assim como há muitas pessoas também se levantando contra Jesus. Há grande poder nesses inimigos. Assim como também os fariseus também tinham bastante poder. Se levantava falsas acusações desses inimigos, assim como também os fariseus estavam fazendo. E aí, há uma confiança em Deus expressa na oração por parte do justo sofredor. E no versículo 25, quando Jesus ele evoca essa passagem, ele está evidenciando de que aquele tipo, ou seja, Davi apontava para o grande antítipo, Jesus Cristo. Mas, por que Jesus ele é o grande antítipo? Porque enquanto o salmista esperava ficar livre de seus inimigos e da ira deles, no caso de Jesus Cristo, a ira de Deus caiu sobre ele, em virtude da salvação da humanidade. Ele bebeu o cálice da ira, por amor a nós. Em vez de ele escapar da ira, Jesus suportou o ódio do mundo, a fim de promover o livramento para os que olhassem para ele com os óculos da fé. Quando nós olhamos para o mundo que nos persegue, o mundo que tem ódio, o nosso olhar não deve ser um olhar para essas coisas, e sim com os óculos da fé, na pessoa, no caráter e na obra de Cristo. Ele suportou aquilo que nós jamais poderíamos suportar. E ele fez isso para nos livrar da condenação eterna preparada para todos aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Final. O mundo nos odeia porque somos testemunhas de Cristo. Versículos 26 e 27. Aqui nós temos apenas um subponto. O mundo nos odeia porque somos testemunhas de Cristo, devido ao envio do segundo Paracleto. Veja os versículos 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E deixa eu tomar uma água. Olha, a obra do segundo Paracleto tem um aspecto forense. Lembram? Aquela ideia a justificação ela é um ato forense. O pessoal que é do direito, né, vai saber o que significa forense. Tem uma ação, é algo judicial, nos declarando justo, certo? Por que a obra do Espírito Santo ela tem um aspecto forense? Porque ele atua como um advogado em defesa da obra de Cristo. Certo? Então, o Espírito Santo é quem advoga, ou seja, quem aplica a obra de Cristo em nós. Os cristãos também são testemunhas de Jesus diante do tribunal do mundo. Por quê? Porque o Espírito da verdade habita em nós. Certo? Isso tem origem lá em Isaías 43, 10. Vamos lá. Isaías 43, 10. Diz o seguinte: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. O meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Ok? Então, nós somos essas testemunhas de Cristo na proclamação do Evangelho. Quando você não souber
Por quais razões você glorificar a Cristo? É só você olhar no espelho. A sua existência depende da obra de Cristo. Ele é o sustentáculo do universo. E ele providenciou para nós o melhor dos melhores, ou seja, a eternidade com ele. No meio do mundo perverso, o Espírito testemunhará contra o mundo. No meio da igreja, ele conforta a igreja. Então, o segundo Paracleto, ele tem uma bivocação aqui, vamos colocar dessa forma. Ele atua como um advogado, justificando a obra de Cristo, tornando a obra de Cristo certa, aplicando a obra de Cristo, porque ele e Cristo é um só, em essência, e ele atua também como nosso auxiliador, confortando a igreja. No meio dessa perseguição moral, no meio a tanto ódio, o nosso conforto, o nosso descanso está em Cristo. E o Espírito Santo aplicando isso em nós. A obra de Cristo é perfeita. Cristo é excelente. Ele é maravilhoso, excelso, entronizado, glorificado. Vamos às nossas aplicações. Sabe a expressãozinha do pastor Leonardo? Cristo ou o caos? Nós temos dois caminhos. Um desses caminhos nós vamos ter uma unidade. Nessa unidade, nós teremos afeições do mundo. Por quê? Porque o que sustenta essa unidade é a mentira. Então, se nós vivermos o cristianismo de mentirinha, o mundo vai nos amar. Por outro lado, nós temos o caos. Mas isso está baseado na verdade. Então pode se levantar a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua tia, o seu esposo, o seu amigo, o seu filho, o seu pet. Se te afastar do amor de Deus, nós vamos cortar. Não literalmente, hein? Ninguém vai sair cortando ninguém no meio, não, hein? Nós vamos romper isso. É Cristo ou nada, meus irmãos. Uma igreja forte é uma igreja que depende única e exclusivamente do amor de Cristo. Foram muito bem colocadas as palavras do pastor Leonardo nessa manhã. A razão última do nosso amor é Cristo. Não é a nossa esposa, não é o nosso filho, não é o nosso pet, mas é Cristo Jesus. A razão do nosso amor. O ódio dos homens resultou na crucificação de Cristo. E por meio dela fomos salvos. Entenda uma coisa. Preste bem atenção nisso. Os homens odiaram a Cristo e Cristo foi crucificado. Na eternidade já havia o decreto de que Cristo iria morrer por nós. Mas ainda assim, os homens estão sendo responsáveis por odiar a Cristo. Eles fizeram exatamente o que estava no decreto de Deus, mas ainda assim eles são responsáveis. Mas como pode ser justo isso? Isso parece injustiça, não parece? O apóstolo Paulo fala assim, de jeito nenhum! Quem somos nós para questionarmos a Deus? Eles são responsáveis
pelo o maior pecado de todos, que foi a condenação de Cristo, sendo ele justo, sem pecado. Mas, por meio das maiores transgressões, dali, Cristo nos concedeu a maior bênção, que foi a salvação. Então, note, se do maior pecado Cristo extraiu a maior bênção para nós, significa que mesmo no meio das dificuldades, das perseguições, do ódio deste mundo, ainda assim, Cristo é o provedor de toda a bênção para nós. Nós, os regenerados, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, vivemos agora de acordo com a soberania de Cristo. O que nos espera é a eternidade com Cristo. Mas os desregenerados, existe essa palavra, desregenerados? Não? Se não tem, eu inventei agora. Mas significa os não regenerados. Esses são inimigos da cruz de Cristo. Então, nós sempre vamos ter que esperarmos o pior deles. Porque quando nós recebermos alguma coisa boa deles, nós ficaremos surpresos, né? Então, saber essas coisas, queridos, faz com que nós, em hipótese alguma, deixamos de sermos as testemunhas de Cristo. Anunciarmos o evangelho da cruz. Sabemos que a maior perseguição Cristo sofreu. O maior ódio Cristo sofreu. O maior pecado foi cometido contra Cristo. E ainda assim, Ele nos amou. E através dessas coisas horrendas, Ele nos concedeu a sua graça, a sua misericórdia e o perdão, para que nós, olhando com fé para a sua obra vicária, nós fôssemos salvos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Então não fiquem preocupados, nem temerosos quanto ao que o mundo oferece. Maior é o que está conosco do que o que está neste mundo, meu irmão. E mesmo nesse mundo que nós não fazemos parte, onde nós estivermos, vai prosperar por causa de Cristo Jesus. Porque nós não nos submetemos ao Senhor deste mundo. Nos submetemos ao Rei do cosmos, ao Rei de toda a terra, ao Senhor soberano e Salvador, Jesus Cristo. Ser um discípulo de Cristo é ser alvo do ódio de um mundo caído no pecado. Nos alegremos tão somente em Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos nos colocarmos de pé e entoarmos mais um cântico para a glória do nosso Deus.